A paz do Senhor, meu amado irmão, minha irmã, que alegria estar contigo no dia de hoje, com a nossa guia de leitura bíblica anual em 365 dias, trabalho do nosso amado irmão Lugero, lá de Londrina. Se você deseja, você ainda pode adquirir uma apostila dessa para você acompanhar e ir marcando, ficar de lembrança para você a tua primeira leitura bíblica anual, quem sabe, ou a quarta, a quinta, não sei quantas vezes você já leu a palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nós entramos no dia 52 e damos início com muita alegria ao livro de Levítico. Nós vamos ler capítulo 1 ao capítulo 4. O nosso tema é o sacrifício e o perdão. Gostaria que você colocasse nos comentários aí um bom dia para mim, uma paz do Senhor, e abençoe os irmãos que estão conosco. Comente, compartilhe, curta e vamos em frente. Terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, os Holocaustos, capítulo 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As ofertas de cereais, capítulo 2 de Levítico. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles
pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela. É oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Nas suas ofertas de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor ofertas de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados e espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima ponha incenso. É oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeitos diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal, diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, e tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar
como oferta de alimento ao Senhor. Se a oferta da pessoa for uma cabra, diante do Senhor a trará, porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará isso tudo sobre o altar como oferta de alimento de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem, vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Levítico capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, ao altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial a um lugar puro, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados de toda a congregação. Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se devem fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com esse novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Os sacrifícios pelos pecados de um chefe.
Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode, o matará no lugar onde são mortos os animais, oferecidos em holocausto diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do holocausto, todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, como no caso do sacrifício pacífico. Queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário, por fazer algumas das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas, se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas, queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu e o pecado lhe será perdoado. Bênção de Deus. Vamos então às leituras complementares. Não sei se chamou a tua atenção que o Senhor é incisivo e o Senhor deixa claro que quando se apresenta uma oferta a Ele, seja oferta de sacrifício, holocausto, oferta de cereais, oferta pacífica, todas elas têm que ser um animal sem defeito, o cereal, o melhor cereal, a melhor farinha, o melhor azeite. Deus não aceita nada que não seja perfeito. Então, quando você for fazer uma oferta ao Senhor, faça com alegria. Quando você for entregar o seu dízimo, faça o dízimo completo. Jamais fique com uma parte do seu dízimo e diga que dizimou. Aí você vai estar apresentando ao Senhor um animal defeituoso, um dízimo defeituoso. É melhor que não faça, porque Deus não vai aceitar, não vai se agradar. Então, se você não tem fé para entregar o seu dízimo, o Senhor ainda não trabalhou o suficiente na tua vida, você ainda não compreende esse mandamento, não aceita este mandamento, então entregue uma oferta. Mas quando você for dizimar, que seja 10% de todo o seu lucro, seja da sua empresa, seja de um negócio que você fez, seja do seu salário. Seja sempre fiel ao Senhor. Vamos então às leituras complementares. Cristo, o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 9, versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 9, 11 a seguir.
Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote, dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. O tabernáculo, para que você entenda, é o corpo de Cristo. É o corpo que foi preparado para Jesus entregar na cruz do Calvário. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus. Vamos agora voltar a Levítico 4, 27, 30 ao 24, Levítico 4, versículo 27 ao 31. Se qualquer pessoa da terra cometer pecado involuntário por fazer algumas das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e se tornar culpada, ou se pelo pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Vamos agora a a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 a seguir. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, fica claríssimo aqui como que a gente recebe o perdão dos nossos pecados. No Antigo Testamento, levava-se uma novilha, levava-se ali um carneiro e aquele animal era morto. Você viu todo o processo. Hoje, se nós andamos na luz como Ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica quando nós temos comunhão uns com os outros. Se você tem picuinha, se você não cumprimenta esse, se você não olha para aquele, você não compreendeu o que é o corpo de Cristo. E a verdade é que sem a comunhão do Espírito Santo, sem a comunhão com os teus irmãos, não há perdão de pecados. Nós poderíamos aqui incluir, quem sabe nessa leitura, Mateus, onde o Senhor Jesus ensina sobre a oração. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se você deseja o perdão dos teus pecados, ande em comunhão com os teus irmãos. Amém, meus irmãos? O resumo é: os sacrifícios revelam a necessidade de expiação. Cada oferta aponta para Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Dá um check na leitura e coloca aí nos comentários e nas tuas anotações o que toca a você no dia de hoje. Fica na paz do Senhor e até amanhã, se Deus permitir.